isso. Hoje em dia, quando a gente quer. Esse programa, a gente só não faz da camisa, porque a única camisa que a gente tem é do Penharol, não tem do Nacional. Eu tenho do Nacional, só não tá aqui comigo. Ah, aí complica. Uma das primeiras que eu tenho da coleção, é de 2010, eu acho. Ela é feiozinha, assim, não é. Essa aqui é mais. Nacional... Eu tinha uma de 2008, sem patrocínio, mas eu acabei batendo um rolo com o Léo Lepre. Nacional nunca teve um gandula agredido pelo Toró. Nunca aconteceu. Cara, eu nunca vou esquecer disso na minha vida, cara. Foi contra o Nacional ou foi contra o Defensor, cara? Foi contra o Nacional, com certeza absoluta. O Flamengo tomou 3-0 do Nacional lá. 2008 ou 2009? Foi 8, eu acho. 8 ou 7. O 7 eu lembro que jogou contra o Defensor. Nas oitavas. Contra o Nacional foi na fase de grupos. Foi em 2008, eu acho mesmo. Deixa eu ver aqui. Que daí o São Paulo jogou nas oitavas com o Defensor, com o Nacional. Que o Flamengo, aí o Flamengo tomou o gol do esqueci o nome do cara. Não, daquele o cara com o nome em inglês, cara. Eu sempre esqueço o nome dele. Do Nacional? Caraca. O cara que vinha pro Flamengo e a Jovem Flá jogou bomba na Gávea e ele desistiu. O Morales? Christian Morales. Richard Morales. O Chengue Morales. Isso, ele mesmo. Jogou o Copa de 2002. Isso. Aí o Flamengo tomou gol, tentou contratar e a Jovem Flá fez o favor de jogar bomba na Gávea. Ele foi parar no Grêmio. Ai, meu Deus. Saudade do meu Flamengo, né? Saudade de bomba na Gávea, né? Sabe, Luciano nunca negociou com o líder de organizado. Eu lembro que era engraçado ver o Juan, o lateral, tentando dialogar com as organizadas. Ele que quase tomou um salve da Independente no Barradão. Foi o Rogério que impediu que amassassem ele. Ele do tamanho de uma mesinha de cabeceira, né? Bom demais. Eu vi a galera comentando outro dia assim, esse não é o Flamengo que eu conheço. Quando tava em crise com o Rogério, esse não é o Flamengo que eu conheço, não sei o que. Aí a galera começou a comentar, não, cara, esse é o Flamengo que a gente conhece. O errado é o que aconteceu em 2019. O normal é esse. Botamos aqui no Twitter. Chamar o pessoal. Caraca, moleque. Vou desligar o ventilador aqui e a gente vai. Já começamos o chat que já está ofendendo o Gustavo, que a gente incentiva. Padrão, né? Hoje, infelizmente, estamos longe um do outro, porque, né, em homenagem a uma rivalidade uruguaia, eu gostaria de sair na mão com o Gustavo. Seria bom. Né? Fiz uma competição de carrinho, né? Vamos começar. Desligar o ventilador aqui, daqui a pouco começa a suadeira. Bom, vamos lá. Começando agora, direto dos estúdios virtuais Dom Diego Armando Maradona, mais um podcast do Armário da Bola. No episódio de hoje, a gente vai dar uma continuidade com bastante espaço da nossa série de rivalidades, que a gente deu uma repaginada nela, e ela começou também em live lá no ano passado, quando a gente aproveitou a nossa série de episódios sobre o futebol do estado do Rio para fechar com a nossa primeira live e falamos de Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, da rivalidade aqui no estado do Rio. E agora a gente vai fazer com mais regularidade e dando um start, um começo nessa nova série aí para evitar o anglicismo numa live falando de Uruguai, num podcast falando de Uruguai. A gente vai abrir essa nova fase falando de Uruguai, falando do Paisito, falando de Nacional, de Penharol e muito mais coisa que der na telha. Meu nome é Gustavo Angeléias, eu tô aqui com ele, Chico Freire. Ih, me enrolei. Logo na hora de chamar o Chico. Como é a gravação do podcast, a galera vê a salsicha sendo feita. Meu nome é Gustavo Angeléias, eu tô aqui como sempre com ele, Chico Freire, o homem das camisas. Chico, seu boa noite. Buenas noites, amigos. Buenas noites, Matias. Hoje tem que ser estilizado, né? Estamos aqui para falar de uma das maiores rivalidades do mundo, né? A gente
Começamos esse projeto de falar de rivalidade falando do Rio, foi ali a coroa da série de 10 episódios que fizemos sobre futebol fluminense, né, futebol carioca, e a gente planejou aí continuar falando de rivalidade Brasil afora, mas também planejou falar de rivalidade mundo afora, por que não? Já temos outras ideias aí de outros grandes clássicos e grandes clássicos é foda. Outros grandes clássicos e qual é, cara? Clássico é no Peru, né? Lá tem muitos grandes. Universitário e Sporting Cristal, né? Alianza Lima. Não, falar de outros grandes clássicos do mundo afora, a gente vai começar logo com a rivalidade quente aqui perto, logo ao sul ali, né, na Cisplatina. Vamos falar de Peñarol e Nacional, essa rivalidade. Eu estou aqui trajado com a camisa do Peñarol, foi um presente da minha amada Débora, e para mim, a combinação de cores mais incrível do mundo, esse amarelo e preto, essa abelha que é o Peñarol, e enfim, eu sou enviesado para falar dessa rivalidade, eu por pura e espontânea vontade gosto mais do Peñarol, e é isso. E hoje a gente recebe aqui, lá da Central 3, o Matias Pinto, da Central 3, do Xadrez Verbal, do Som das Torcidas, de muito podcast legal, que a gente se inspira muito para fazer aqui o Armário da Bola. Matias, eu queria que você desse seu boa noite, e já vou te passar um pedido para você contar a sua relação com o Uruguai, né? Eu escuto bastante os conteúdos que vocês fazem e sei que você tem uma relação íntima com o país. Eu queria que você explicasse qual é a sua relação, para quem não te conhece ou para quem não ouve sempre, para você contar um pouco da sua história com o país e até com seus estudos de América Latina, algo que você focou bastante aí na tua carreira, né? Boa noite, bem-vindo ao Armário da Bola. Bem, buenas, Gustavo, buenas, Chico, agradeço pelo convite aí, tá falando com o público de vocês sobre um assunto que eu gosto bastante, né? Afinal, meu pai nasceu a exatos 3 quarteirões do Uruguai, né? Ele é de uma cidade chamada Santana do Livramento, que fica no que é chamada da fronteira da amizade com Rivera, né? Porque é um dos poucos pontos de fronteira seca entre os dois países, então acabou rolando uma conurbação entre as duas cidades, então na prática é uma só, né? Está dividida ali por o traçado, né, da fronteira, mas no dia a dia você não precisa apresentar documento nem nada, é uma relação muito bacana, né, entre os dois países e que inclusive o bicho só pega lá por futebol mesmo, né? A fronteira só costuma ser fechada quando as duas seleções se enfrentam. Mas mesmo assim o pessoal de lá, tipo, tirando, né, Brasil e Uruguai, quando se enfrentam, geralmente torce, né, pelas duas seleções, tem esse carinho, né? Meu pai, inclusive, quando morava lá, gostava mais da seleção brasileira, mas quando mudou para São Paulo, passou a simpatizar mais com o Uruguai, porque ele gostava justamente dessa alteridade, né, que ele estava acostumado desde guri, né? E em relação ao clássico uruguaio, né? Rivera, que é a cidade vizinha, acabou contribuindo com um episódio recordado, né? Em 1998, já que 2 filhos ali da região são grandes ídolos, né? Dos clubes da capital uruguaia. No caso, o Hugo de León, do Nacional, que é nascido em Rivera, um pouco mais novo do que meu pai. Meu pai chegou a jogar basquete com os irmãos mais velhos dele. E o Pablo Bengochea, que era bem mais novo do que meu pai, né? Ele é mais recente. Então, ali no Campeonato Uruguai de 1998, teve um entreveiro entre os dois, o jogador e o treinador, porque na ocasião o Peñarol tinha ganhado seu segundo quinquênio, né? Que é como os uruguaios chamam os 5 títulos em sequência, que só aconteceu 3 vezes, né? 2 pelo Peñarol, 1 pelo Nacional. E daí, ali na provocação, o Bengochea fez o sinal de 5, né? Para o De León, e isso é recordado até os dias de hoje. Fizeram até uma estátua do professor, como ele é chamado, ali em Los Aromos, né? Que é o centro de treinamento do Peñarol.
Então tem esse episódio assim do clássico, né, aí de mais de 100 anos, enfim, que acaba sendo bastante recordado em Rivera, né? E até curioso que durante a Copa de 2010, né, estou aqui com a camisa da Celeste daquele período, né, que inclusive eu comprei numa das minhas visitas ao Pago Paterno, né? Teve durante a pausa, né, no futebol de clubes, tanto do Uruguai quanto do Brasil, foi disputada a Taça Hugo de León entre Grêmio e Nacional, e a Taça Rubem Paz entre o Inter e o Peñarol, porque também tem essa identificação. Geralmente quem torce para o Inter de um lado da fronteira acaba torcendo para o Peñarol do outro, e o Grêmio Nacional igualmente, né? Porque tem algumas semelhanças, né, entre os clubes, enfim. E no caso do Rubem Paz, ele não é natural de Rivera, ele é de Artigas, que é uma cidade próxima, só que ele jogou tanto no Peñarol quanto no Inter, e também no Fronteira Rivera, que era o time da cidade, que inclusive foi o primeiro clube do interior do Uruguai a disputar a elite do Paisito, né? A gente teve em 2019 uma série de reportagens para a Copa América, preparado no Esporte Espetacular, e tem uma em específica que foi o Marcos Uchoa que fez, eu não sei se as outras foi ele que fez, mas eu assisti na época e retomei agora para a gente trazer aqui e debater, que é ele fala sobre a série sobre os rivais do Brasil na Copa América de 2019, e a matéria sobre o Uruguai, o Marcos Uchoa, ele coloca a tese dele de que a tese da matéria e tal, é que o começo do futebol no Uruguai, ele foi muito destacado, né? O Uruguai saiu na frente do Brasil, saiu na frente da Argentina, ganhou a Olimpíada, ganhou a primeira Copa do Mundo, recebeu o direito de sediar a primeira Copa do Mundo lá em 1930, por ter um futebol já mais bem estabelecido. E aí ele sustenta que isso foi motivado pela ligação do futebol com os ferroviários e com os direitos trabalhistas já impostos lá na época, que o governo tinha jornada de 8 horas, descanso aos fins de semana, então isso permitiu que quem jogasse bola se desenvolvesse mais, e, além disso, a presença de negros desde o começo, né? O Maravilha Negra, esse processo todo, que no Uruguai os negros já estavam no futebol desde o começo, coisa que no Brasil não aconteceu. A gente já falou bastante disso aqui também. Antes mesmo até do Maravilha Negra, no Sul-Americano de 16, né? O Uruguai já tinha 2 afrodescendentes na seleção, que inclusive recebeu uma reclamação formal da seleção chilena, né, na época, mas e tem outro aspecto também que favorece essa tese do Uchoa, que era a universalização do ensino, né? O Uruguai, até por ter uma população muito pequena, conseguiu universalizar o ensino com a prática da educação física. Então, isso era levado, né, para todos os botirras lá no Uruguai. Então, em termos de preparação física, os uruguaios acabavam levando vantagem, né? Até porque, por uma questão também do profissionalismo, acaba sendo uma escadinha, né? Argentina em 31, Uruguai em 32, Brasil em 33. Então, isso foi meio junto. Mas antes disso mesmo, da profissionalização, o Uruguai já tinha uma experiência, né, do esporte chegando a todas as camadas da sociedade, né? Então, mesmo os clubes operários, né, como é o caso do Peñarol, né, fundado pelos ferroviários, e daí tem a grande discussão da rivalidade, que eu acho que, para além dos títulos, das conquistas, enfim, é o decanato, né? Qual que é o clube mais velho, isso daí ninguém abre mão. Inclusive tivemos aí episódios no clássico realizado agora, né, mês passado, pela Sul-Americana, né, que foi o primeiro a ser disputado no Parque Central em mais de 80 anos, né, até por conta da dificuldade que é, né, realizar um clássico com uma rivalidade tão intensa num estádio acanhado, né, um estádio de bairro, né, La Blanqueada é um bairro de classe média que não tem grandes vias de acesso, né? Então seria muito complicado logisticamente a torcida do Peñarol ir até lá. Então, desde que o centenário foi construído,
a maioria dos clássicos foi realizada lá, né? Então, esse é o primeiro ponto da rivalidade, né? Que os penharolistas consideram que o clube surge em 1891, a partir do CURC, né? Que era o Central Uruguayan Railway Cricket Club, fundado em setembro de 1891. Então, mês que vem, eles estarão comemorando os 130 anos, enquanto que os nacionalistas consideram que o atual Peñarol ele é um desdobramento do CURC, mas como os clubes chegaram a coexistir, isso indicaria que acaba não sendo totalmente, né? Tipo, então, é meio uma dissidência enquanto o outro ainda existia. Não foi só uma simples mudança de nome, apesar de o próprio CURC ter sido fundado na Villa Peñarol, que é o bairro que dá o nome ao clube atualmente, e utilizar as mesmas cores, né? Porque era em alusão a um tipo de trem, né? A fundação do Peñarol, a escolha das cores está ligada a uma locomotiva, né? Que era muito popular na época, então por isso, e daí criou-se, né, essa mítica do carbono e ouro, né? Por conta do carbono, por ser o combustível das locomotivas naquela época. E tem consenso nessa história entre historiadores, alguma coisa? Não. Ou não? Historiador, o penharolista vai defender o lado dele, o Tasso Nacional defende outro. Até porque, como os clubes eles acabam monopolizando todas as atenções, né? É muito difícil você ter uma voz dissonante, né? Um historiador de outro clube, ligado a outro clube, que vá convencer os demais, né? Então, cada um acaba defendendo o seu. E assim, aqui no isentão, como estou, na verdade, o clube mais antigo do Uruguai é o Albion, que ele é surgido em 1891, só que como ele ficou muito tempo no amadorismo, ele foi jogar torneio profissional agora há pouco, em 2019, 2020, então ele acaba ficando meio de fora, né? Porque ele surge ali no contexto do amadorismo, mas depois não ingressa no profissionalismo, e mesmo já no amadorismo ele já estava bem desgastado, já estava bastante enfraquecido, tanto é que uma das dissidências do Albion acaba fundando o Montevideo Wanderers, que também foi um clube muito forte no amadorismo. Não, a gente até notou aqui na pauta, a gente pegou um pouquinho sobre a fundação de cada um, né, a ligação de cada um no começo do século passado, final do século XIX ainda, né, na verdade. Tem essa história do CURC, né, do Railway Cricket Club, que só foi... O Peñarol surgiu em 1913 e o CURC só foi deixar de existir em 1915, né, por isso que os caras debatem. Mas antes da gente entrar nesse debate sobre o início, né? A verdade é que o clubismo é que vai ditar, né, qual é a sua resposta, mas é que você falou que o Uruguai teve certa vantagem no início do futebol na América do Sul, e aí eu até coloquei aqui uma pauta que nem é sobre especificamente Peñarol nem Nacional, mas é impressionante, isso é uma coisa que a gente vê muito ser falado em Copa América e em Copa do Mundo, né? Como que pode o Uruguai, um país do tamanho de um bairro, um país que tem 15 pessoas vivendo, e dessas 15, 13 são muito boas jogando bola? Como que pode um país, né, com tão pouca gente, tão pouca população, né, não é uma potência econômica, não é uma potência tão forte nesse sentido, e mesmo assim, esportivamente é muito forte no futebol, é uma coisa que é muito enraizada, né? Por que isso acontece? Eu acho que o grande lance é o papel de Montevideo nisso também, né? Porque como a capital acaba concentrando quase metade da população do país, a própria formação do campeonato está muito ligada à sua principal cidade, né? Então, até ali o final dos anos 90, os clubes que disputavam o campeonato uruguaio eram só de Montevideo. Então, você tinha um intercâmbio muito forte, e meio que todo mundo se conhecia, assim, né? Então acabava
rolava um entrosamento natural, né, do selecionado. Então, isso acaba ajudando, né, o futebol uruguaio a se desenvolver, né, a sua seleção nacional a se desenvolver, ao contrário de outros cismas que você tinha ao redor do continente, né? Aqui no caso do Brasil, começo da seleção brasileira, você tinha essa disputa muito grande entre Rio e São Paulo. Na Argentina, uma situação parecida também, né? E daí acaba dividindo em duas ligas. O que aconteceu no Uruguai também, né? Isso foi um processo comum, né, nesses países que se profissionalizaram primeiro. Mas como ali no Uruguai você tem uma população muito concentrada na capital, acabou favorecendo isso, ao contrário de outras praças do continente. Então tem essa proeminência, né? E a própria organização, até porque o Uruguai ele gozava de uma certa estabilidade política, né? Até por conta do bipartidarismo, né? Desse acordo que vem ali desde da década de 1830, né? E até o próprio Nacional ele surge nisso, né? O nome não é à toa, é Clube Nacional de Futebol, porque ele está ligado ao Partido Nacional, né? Tanto é que a camiseta é branca, porque é a cor que identifica o partido, e tem essa questão também, que para eles é de muito orgulho, de ser o primeiro clube criollo das Américas, né? Porque todos os clubes que o antecederam tinham ingleses ou outros estrangeiros na sua formação, né? O próprio Kurk, né, como dá o exemplo, o Albion, né, que é uma referência à Grã-Bretanha do latim, né? Então tem os sobrenomes dos fundadores do Nacional são em sua maioria castelhanos e da elite política, né? Então é um clube que já surge ali nesse contexto, mas que isso é uma retórica que eles se aproveitam até os dias de hoje, né? De ser o clube, até porque tem aquela história também que foi o primeiro, a primeira seleção uruguaia que vestiu o azul celeste era formada apenas por jogadores do Nacional, e daí tem a disputa também com o próprio Wanderers, que eu já citei, e o Liverpool, né? Porque o jogo foi no estádio de Belvedere, que à época pertencia ao Wanderers e atualmente é do Liverpool. Então, a origem da camisa celeste gera disputas também hoje, né? E esses três clubes citados constantemente usam uniformes alternativos com o tom celeste para reforçar essa identidade, né? Mas é curioso isso, né? Eu acho que o que explica muito isso, de ser uma população pequena, mas que está bastante concentrada numa cidade, que daí gera esse tipo de intercâmbio entre os clubes, os dirigentes, enfim, e ter uma estabilidade, né? Ser mais homogêneo, assim, né? Então isso ajuda a entender. E a própria questão da inserção do negro ter ocorrido desde cedo, né? Não ter sido uma questão, claro, não estou negando que exista racismo no Uruguai, a gente bem sabe, até um debate que volta e meia acontece no país, mas o negro no futebol uruguaio, ele foi inserido logo cedo, e inclusive com um grande ídolo já nos anos 20, que era o Maravilha Andrade, que era do Nacional, né? E inclusive entre os dois títulos olímpicos do Uruguai, ali em 1925, o Nacional fez uma turnê pela Europa, porque ele era a base daquela seleção, e o Maravilha Andrade era bastante reconhecido em Paris, né? Ele já gozava de uma certa fama, podemos dizer que foi o primeiro ídolo sul-americano nos campos europeus. Um rápido parênteses antes da gente prosseguir com a pauta também. Você falou que o Nacional tem muito orgulho de ser a primeira equipe crioja, né? E acho que vale a gente pontuar o que significa, né? Na América Espanhola, se não me engano, era os filhos dos espanhóis que nasceram aqui, né? E que acaba se tornando a elite política, né? Isso. E o Peñarol era mais ligado a outros imigrantes, né? Italianos, ingleses, não tem mais ou menos isso? Sobretudo ingleses ligados às ferrovias, né? Porque justamente é o clube que surge
da companhia uruguaia, que era de capital estrangeiro. E aí, nessa rivalidade Peñarol e Nacional, a gente vai ter concentrado o grande capital futebolístico uruguaio, né? 8 Libertadores e 6 mundiais presentes, 97 dos 116 títulos uruguaios estão com a dupla, e eles concentram 84% da torcida do país. Tem toda essa questão da rivalidade, que a gente já falou até aqui do começo, cada um reivindica a sua parte, e isso é o que forma uma boa rivalidade, né? Não tem rivalidade boa sem que se tenha uma disputa histórica aí no meio, e até rivalidades nem tão boas são criadas assim, né? É a mais antiga fora da Grã-Bretanha, né? Se considerar que o Peñarol foi fundado em 1900, né? Se a gente puxar o clubismo aí pro lado do Peñarol e considerar o Kurk, é a rivalidade mais antiga do futebol fora da Grã-Bretanha. Tanto é que nesse jogo em questão no Parque Central, o Peñarol usou uma camisa que remetia ao Kurk, né? Que é uma camiseta predominantemente preta, com listas douradas finas, né? De um lado só da camisa, né? Então teve essa troca de provocações aí nesse duelo bastante especial, né? Porque os clubes não se enfrentavam por competições continentais desde a Mercosul de 99 ou 2000, agora me foge o dado exato, mas coisa de 20 anos aí, né? Que os dois arquirrivais não se enfrentavam em torneios chancelados pela Conmebol. E um detalhe interessante também da gênese dessa rivalidade está na família Scaroni, né, que é bastante representativa para o começo do futebol uruguaio, né, já na figura do Carlos Scaroni, o Rasqueta, que foi formado no River Plate, que não é o atual River Plate, que também foi um clube dominante no futebol uruguaio, né, e não tem relação com o homônimo argentino, é uma coincidência, e ele acaba indo para o Peñarol, e o pai dele era um grande torcedor do clube, né, por ser um imigrante italiano, tudo, e ele acaba sendo, ele vai jogar na Argentina, por Racing e Boca, né, que já eram os grandes animadores do futebol amador do outro lado do Rio da Prata. E na volta ele assina com o Nacional, né? Ainda nessa questão do profissionalismo marrom. E daí na discussão dele com o pai, ele fala que vai jogar no Nacional porque não quer mancha merda. Ele não quer comer merda. E daí o mancha vai sendo castelhanizado para mancha, que é um dos apelidos que o Peñarol usa até hoje, né? E o irmão mais novo do Carlos Scaroni, o Héctor, depois vai se tornar também um grande ídolo do Nacional, depois também joga no Barcelona, na Itália, enfim. Ele vai se tornar o maior artilheiro da seleção uruguaia até coisa de 5, 6 anos atrás, quando o Forlán primeiro passou ele, depois Suárez e Cavani, né? Então, e ele é um dos grandes nomes ali dessa seleção uruguaia, bicampeã olímpica e campeã mundial em 1930, né? Então, ele surge, a família Scaroni que dá esse contorno também à rivalidade. E a gente vai tendo aí uma alternância de soberania, né? Logo no começo ali, 1930, vai ter o Nacional, como você falou, que vai formar a base, vai ter um período melhor. Aí depois o futebol vai se profissionalizando e o Peñarol vai formar a base do time campeão de 50. Até 50 ali, como é que era a divisão de forças dessa rivalidade aí? Como é que funcionava isso? Tirando o River Plate ali no começo, sempre ficou entre os dois, né? Daí no final dos anos 20 você tem o Rampla, que também tenta romper essa hegemonia, o Anders também, né, que ganhou 4 títulos no amadorismo, mas logo cedo assim acabou polarizando entre os dois, e daí no profissionalismo é um absurdo, né? Porque de 32 a 76 eles ficam alternando os títulos, né? E daí com 2 quinquênios para cada lado, né? E além, né, das conquistas continentais que já começam também ali nos anos 60 e 70, né? Primeiro com o Peñarol, que acaba sendo tricampeão
da Libertadores, né? Os 2 primeiros títulos já ainda com o nome de Copa dos Campeões da América, né? Porque era uma emulação do primeiro torneio. Campeão de todos, né? Sim, do torneio continental europeu. Acaba sendo campeão do mundo também, em 66. E daí tem até um cântico da hinchada do Peñarol que eu gosto bastante, né? Que é El Man já ganhou do quinquênio da Libertadores também. Somos campeões do mundo e todo por primeira vez. Que é, tipo, um motivo de muito orgulho para eles de ter essa vantagem aí, tanto nos quinquênios quanto nos títulos continentais, né? E ter ganhado e ter sido campeão do mundo pela primeira vez, porque o Nacional só vai ganhar sua primeira Libertadores em 71, quando o Peñarol já era 3 vezes campeão sul-americano e 2 vezes campeão do mundo, né? Então tinha aí, já era dominante fora do Uruguai, né? Só vai ser superado pelo Independiente nos anos 70, então até ali o meados dos anos 70 era o clube mais vencedor do continente. E o Nacional daí vai ganhando as suas Libertadores um pouco mais esparçadas, né? Ganha a primeira em 71, a segunda em 80 e a última em 88, mas ao contrário do Peñarol, sempre que foi disputar o Intercontinental, acabou sagrando-se campeão, né? O Peñarol acabou perdendo em 2 oportunidades, a primeira contra o Real Madrid em 1960 e a segunda contra o Porto em 87. E antes lá, né, ainda antes dessas Libertadores e tudo, a gente tem em 49 o Clássico da Fuga, né? E a greve também, né? Porque tava ali um turbilhão de coisas acontecendo, tinha uma disputa política, né? Também entre os clubes, jogadores, enfim. Então é um ano marcante, né, para o futebol uruguaio, porque acontece esses 2 episódios, mas que acaba fortalecendo um pouco, né, os laços entre os jogadores do que vai resultar no segundo título mundial da seleção uruguaia no ano seguinte no Brasil, né? Então é uma situação muito doida, né, que tanto o Clássico da Fuga quanto a greve dos jogadores acaba gerando aí esse ganho no ano seguinte. Esse Clássico da Fuga, ele ficou conhecido depois que, no dia 9 de outubro de 49, aí, um dia antes do meu aniversário, só que... Se você tivesse nascido em 49, exatamente. 2 jogadores do Nacional foram expulsos por reclamação, e aí o time se recusou a voltar para o campo no segundo tempo, quando eles já perdiam por 2-0. Aí ficou conhecido como El Clássico de la Fuga. E aí, na década de 60, o Peñarol vai ter um grande time, né? Um grande momento também, um dos grandes momentos do Peñarol, que vai ter grandes rivalidades com clubes brasileiros, principalmente o Palmeiras e o Santos, né? Foi campeão contra o Palmeiras em 61, foi bicampeão, né, em 61, já tinha conquistado no ano anterior contra o Olímpia, e em 62 foi ser vice para o Santos do Pelé, com direito a um jogo de desempate disputado no Maracanã, inclusive, não foi? Ou eu tô enganado? Esse desempate de 62? Se foi no Maracanã, geralmente era estádio neutro. Deixa eu só conferir aqui. Que o Santos costumava jogar no Maracanã. O Maracanã foi mundial, pô, contra o Milan. Deixa eu conferir aqui. O de 63 foi contra o Monumental de Nunes. No Monumental de Nunes, verdade. Geralmente era uma sede neutra, né? E aí depois, em 66, vice para o Independente, e de novo em 66 foi campeão em cima do River, quando fez a final contra o Real Madrid. E se vingou de 60. Se vingou de 60, que tinha perdido por 5-1. Jogaram nessa partida o Mazzuckerwitz, o Pablo Forlan, pai do Diego Forlan, que jogou no Brasil, que a gente conhece bastante, Pedro Rocha. Também, né? O Paulo também jogou no São Paulo, é verdade. E o Alberto Spencer acabou vencendo por 2-0 essa partida contra o Real, e ainda seria vice da Libertadores em 70, em 83 para o Grêmio, e em 2011 para o Santos. O técnico era o Bela Gutmann, né, que ficou famoso por praguejar, uma das maiores pragas da história do futebol mundial, um dos maiores bruxos aí que praguejou o Benfica, veio para a América do Sul e foi uma década muito marcada pelo Albert Spencer, né, o atacante
equatoriano que jogou, acho que foram 10 anos que ele ficou direto no Peñarol. É um cara que é um dos maiores maior nomes, artilheiro né, da Libertadores. Maior artilheiro da Libertadores até os dias de hoje, né? Tem alguns poucos gols pelo Barcelona de Guayaquil também, mas a maioria aí, são 57 gols, né, se eu não me engano, de cabeça. A maioria deles marcados vestindo a camisa do Peñarol, né? E o Bela Gutmann também tem uma curiosidade que ele acaba vindo para o São Paulo em 57 e dizem que ele é o responsável, né, por a seleção de 58 acabar adotando o 4-2-4, que foi o esquema que ele já estava estudando algumas variações, né? Ainda era muito comum 2-3-5 na época, e daí ele acabava recuando, né, os alferes, tirava um homem do ataque, puxava para o meio, e com essa formação que o Brasil acaba conquistando o primeiro título mundial, já que a seleção de 58 tinha alguns jogadores do São Paulo, e o próprio treinador tinha passagem pelo clube também. Foi uma época, esses anos 60, cara, eu fui até levantar para botar na pauta, e é impressionante, porque campeão e vice na maior parte, né, da década, entre 60 e 70, praticamente, assim, mais da metade. A gente tem 10 finais aí, 6 foram com o Peñarol, né, e variando, não teve nenhum outro time que chegou tão bem, né, na final na primeira década da Libertadores, né, ainda foi vice em 70, e aí, se o Peñarol, né, nessa época, teve um domínio muito grande, nos anos 70 que o Nacional também devolveria, né? O Nacional chegou a ser vice em 64, chegou a ser vice em 67, em 69 e em 71, justamente, que levantou a primeira taça, né? Depois de uma década de domínio do Peñarol, o Nacional também mostraria aí a sua cara um pouco, né? Exato, né? Acaba ficando à sombra do rival, mas depois também consegue aí um protagonismo continental, como eu tinha falado anteriormente, um pouco mais espaçado, né? Ele não chega a construir uma dinastia, né? Que nem o Peñarol, que a base do bicampeonato de 60, 61 e 66 é muito parecida, né? Muda algumas peças, mas mostrava ali uma continuidade, né? No plantel. O Peñarol vai ter nos anos 70 o Fernando Morena, que foi dono de vários recordes, né? Ele foi maior artilheiro em uma única temporada do Uruguaião, com 34 gols em 75 jogos, maior número de gols em um jogo só, que meteu 7 no Huracan em 78, e ficou conhecido também como artilheiro infalível. Ele fez 235 gols. O Huracan Buceo, né? Que é o time de alguns primos do meu pai lá em Montevideo. Isso. Ele fez 235 gols e foi artilheiro do campeonato em 7 ocasiões, 6 delas seguidas, entre 73 e 78. E o Peñarol ainda ia ter outros momentos no cenário sul-americano. Ganhou a quarta Libertadores em 82 contra o Cobreloa, que tinha sido vice para o Flamengo no ano anterior. E em dezembro bateu o Aston Villa no Mundial com gol do brasileiro Jair, ex-Inter, e ia ser campeão da Liberta pela última vez em 87 contra o América de Cali, que seria vice pelo terceiro ano seguido. E tem até uma curiosidade do Jair, né, que era conhecido como Príncipe Jajá, de que o torneio já realizado, né, no Japão, com o auspício da Toyota, ele ganhou o Jeep lá, né, o automóvel, enfim, e era praxe, né, dos jogadores dividirem o prêmio, né, vendeu o automóvel e dividiu o valor em dinheiro, e ele não. Ele já decidiu ficar com o carro para si, daí não teve mais clima para continuar no clube, então é uma anedota conhecida, né, da passagem dele. Inclusive, estava falando hoje no podcast da Tivela, né, porque quando o João Pedro vai para o Uruguai, para o Peñarol, que atualmente está no Cagliari, ele era muito comparado com o Jair, né, porque fisicamente eles são parecidos, enfim. Então, criou-se, né, mas agora se o Peñarol for campeão do mundo, não vai dividir o prêmio, né? Ficava essa brincadeira aí no fundo. Uma coisa interessante que também me chamou muita atenção. A gente falou agora, o Fernando Morena, né, o artilheiro infalível. Cara, futebol uruguaio dos dois lados. Cada apelido, cada alcunha
A de epíteto que eu vou te contar, cara. Só coisa incrível. Tem Cebola, Rodrigues, você não quer dizer muita coisa? Tudo bem. Mas, pô, o artilheiro infalível é um grande nome, né, cara? Tem vários outros aqui que a gente desde sempre, né? Uma tradição muito forte. Inclusive, o Peñarol, né, inaugurou o estádio recentemente, né, em 2016, o campeão del siglo, né, já que Los Serpe há muito tempo já não conseguia receber jogos, né, ali nos anos 90 até teve algumas tentativas, enfim, mas a torcida já não comportava, né, a massa societária mesmo, né, porque nos países rioplatenses o sócio tem um peso muito grande, né, tipo, ele tem o direito da entrada, enfim, é uma coisa mais, vamos dizer, respeitosa, né, com quem, porque os clubes são associações civis de fato, né, então tem um peso muito grande. Então o Peñarol acaba inaugurando a sua arena recentemente, e a torcida ficou muito puta, porque acabaram homenageando os dirigentes, né, com os setores, né, então, porque tava essa discussão de que ia colocar o nome dos grandes ídolos do clube. Então, daí, em alguns casos, fizeram algum tipo de homenagem na parte externa, né? Estátuas, placas, enfim. Mas o pessoal queria, né, que o Fernando Morena, por exemplo, desse nome para algum dos 4 setores do estádio. Não seria por falta de mérito, né? Porque é muito gol, cara. Os números são muito impressionantes. Ele foi artilheiro 6 anos seguidos. Se não me engano, foi em 7 ocasiões, 6 delas seguidas, 6 anos seguidos sendo um artilheiro. Isso é muita coisa, né? É muito significativo o que esse cara fez. Mas aí o Peñarol perdeu um pouco do protagonismo, né? Assim, ainda chegou a ser campeão em 82, chegou a ser vice em 83, né? Pro Grêmio até em 83. Chegou a ganhar um jogo que o próprio Hugo de Leon era o capitão do Nacional, né? Então, a imagem dele sangrando com a taça na cabeça, né? Clássica. Porque o Hugo de Leon, daí, ele é campeão em 80 pelo Nacional, 83 pelo Grêmio, 88 pelo Nacional novamente. E pela última vez em 87, né? Mas assim, perdeu o domínio que tinha nos anos 60, como o Gustavo comentou aí. Em 87 ainda foi com o gol do Aguirre, né? Que hoje em dia o maior gol da história da Libertadores, os flamenguistas que me perdoem, mas aquele gol, o gol do Gabriel é muito importante, mas no caso, só para contextualizar, né? Estava sendo jogado desempate no Estádio Nacional de Santiago, entre o Peñarol e o América de Cali, estava na prorrogação, no final da prorrogação, só que o América de Cali tinha vantagem do empate. Então, o gol que o Aguirre faz, e que daí culmina com o vice-campeonato da equipe colombiana, é de uma coisa assim, brutal de um lado e heróica do outro, né? Então, inclusive tem um vídeo que eu recomendo você, quem quiser se interessar, que compara a narração uruguaia e a colombiana do mesmo gol. O êxtase. O êxtase e o desânimo total, né? E o goleiro do América de Cali na ocasião era o Falcione, né? Que hoje treinador na Argentina, né? O Julio César Falcione, que passou por diversos clubes, inclusive foi vice-campeão da Libertadores pelo Boca em 2012. O Peñarol nacionalmente ainda ia ganhar 5 vezes o título nacional na década de 90, com grandes trabalhos dos técnicos Gregório Pérez e Jorge Fossati. Depois de 99, já no novo século, aí, chegando no novo século, ficou 4 anos sem ganhar e voltou a erguer a taça em 2003, ganhando 15 jogos seguidos no Clausura e batendo o Nacional na final. E aí o clube foi meio que se desidratando, né? Chegou a ser vice da Libertadores em 2011, em 2013 ergueu o estádio campeão del siglo, mas vem perdendo espaço no cenário internacional e a gente vai vendo times muito fracos do Peñarol nos últimos anos, né? A gente viu embates contra os times brasileiros e os times estão muito, muito, muito abaixo do que já foram um dia, né? É uma questão muito econômica, né? Porque justamente daí com a ascensão da televisão como grande player, né, do financiamento dos clubes, né, porque
Peñarol e Nacional conseguiam montar esses esquadrões, conseguiam manter esses jogadores, né, principalmente, por conta da arrecadação em bilheteria, né? Então, quando o eixo econômico sai do presencial e vai para o virtual, vamos dizer assim, o Uruguai, com um mercado consumidor muito pequeno, né, uma população que não consegue crescer, está estagnada ali nos 3,5 milhões, sendo que tem uma cultura de imigração muito forte, né? Costuma-se dizer, principalmente para a classe média uruguaia, né, que você nasce, estuda, se forma e migra, né? Então, calculam-se que tem cerca de 1 milhão de uruguaios que vivam fora do país, isso também muito acentuado por conta da ditadura cívico-militar que durou de 1973 a 85, que em termos assim proporcionais foi muito violenta, né? Existiu uma repressão muito grande. Tem um dado da Anistia Internacional que aponta que 1 a cada 1.000 uruguaios chegou a ser torturado no período, né? Então, muita gente acabou saindo do país por uma questão de sobrevivência, né? E mesmo vivendo no exílio, acabava sendo alvo, né, de operações. Tem um caso de um ex-senador que acaba sendo assassinado em Buenos Aires, por exemplo. Então, tem essa questão aí muito forte, né, principalmente na segunda metade do século XX. E é curioso que você cita, né, o Peñarol ganha o título da Libertadores em 87, o Nacional em 88, só que esse período, de 87 a 91, é considerado o quinquênio dos ticos, porque os clubes de menor expressão acabam ganhando 5 títulos em sequência, né? Com o Defensor em 87, o Danúbio em 88, em 89 o Progresso, em 90 o Beja Vista, em 91 já o Defensor Sporting, porque daí já tinha rolado uma fusão, né? O Defensor, que quebra a hegemonia em 76 e ganha o título em 88, ele acaba se fundindo com outro clube que tinha o Sporting no nome. Então, a partir dessa fusão, eles ganham o título em 91. Então, é um período aí de proeminência, né, dos clubes ticos, e daí isso acaba até virando uma questão de orgulho, né, para esses clubes menores, de revelar jogadores. Tanto é que o processo do Oscar Tabares, né, que começa em 2006 e tem como ponto alto, né, o 4º lugar no Mundial de 2010 e o título da Copa América de 2011, você vê muitos jogadores formados por esses clubes, né? Por exemplo, o Cavani, formado no Danúbio, né? O Russo Pérez, formado no Defensor, Arrascaeta, enfim. Então, esses clubes atualmente que acabam formando bastante jogadores, só que agora na pandemia eles entraram em crise também, então o próprio Defensor e o Danúbio foram rebaixados, né? Depois de décadas aí disputando a elite do campeonato local, e até o Fossati, que foi citado, foi anunciado hoje, né, segunda-feira, dia 23 de agosto, como novo treinador do Danúbio, que está aí fazendo uma campanha bem aquém na segunda divisão uruguaia. Você falou aí que o Uruguai tem, só para botar em perspectiva, né? O Uruguai tem 3,5 milhões de pessoas vivendo. Isso é metade da população do município do Rio de Janeiro. Não é nem o estado. O município do Rio de Janeiro tem quase 7 milhões de pessoas, 6.700, 800. Não, metade do Rio de Janeiro está no Uruguai. Ô Chico, só uma anedota também para mostrar isso. Eu fui com um grupo de uruguaios, fui guiando eles, né, para levar no jogo aqui contra a Inglaterra, em 2014, foi jogado lá na Arena Corinthians. Então, combinei com eles ali na estação Barra Funda da gente ir até Arthur Alvim e descer perto, porque um só tinha ingresso, os outros queriam curtir o ambiente lá, tudo. E daí no caminho eu falei, por dia em São Paulo anda mais de um uruguaio no metrô, porque atualmente são 4 milhões de passageiros por dia no metrô paulistano. São Paulo é foda, cara. São Paulo é foda. Você bota em perspectiva, é bizarro. É isso que a gente falou no começo. Como que pode 3,5 milhões de pessoas, meio Rio de Janeiro, ter tanto título, tanta gente boa jogando? E uma coisa que você falou da ditadura, esse é um assunto que nos interessa muito falar. Acho que aqui assim, vai faltar tempo nesse episódio, mas já fica aqui o convite para a gente produzir episódios sobre isso.
a dica aqui, que é o documentário do Lúcio de Castro, né, que tem 4 episódios, né, o Futebol no Tempo do Condor, que é fantástico. Cada um dos 4 episódios é fantástico, cada um fala de um país da América do Sul que teve ditadura e como o futebol se relacionou a isso. E o episódio sobre o Uruguai mostra muito, né, a relação dos estádios como momento de resistência, né? Esse é um assunto que nos interessa muito tocar em breve, e, enfim, já fica aqui o convite, Matias, vai ser um prazer, uma aula ter você aqui com a gente quando formos desenrolar essas histórias aí. Com certeza. E falando do Nacional especificamente, né, a gente acabou se focando no começo, a gente falou da rivalidade, depois puxou o Penharol, esqueceu um pouco de lado do Nacional, mas é um time também que, ao mesmo tempo, isso é uma impressão, mas eu acho que o Nacional teve mais diluídos os períodos de glória, né? Teve, ali na década de 60, acabou sendo bastante vice da Libertadores, né? Foi vice em 64 para o Independente, 67 para o Racing, 69 para o Estudiantes, só foi conquistar em 71, quando bateu o Estudiantes e levantou a taça, e foi ser campeão do Mundial contra o Panathinaikos da Grécia. Se eu falo a pronúncia errado, depois minha tia me mata, que ela escuta o podcast. Se eu falo errado, ela vai me criticar. E aí, 9 anos depois, em 80, venceu o Inter, que a gente já chegou a falar aqui, tinha sido campeão invicto do Brasileiro no ano anterior, e na final teve gol do Valdemar Vitorino. Gol do Valdemar aí. Esse Valdemar. Senhor Valdemar fez gol. Time que tinha... Tio do Maurício, que faz parte do elenco de 2010. O time também... Jogou do Cruzeiro, se não me engano. Isso. Eu lembro que o Cruzeiro contratou... Ele era da Laú, não era? Jogou na Laú também. Ele jogou no Palmeiras também, pô. Eu acho que passou pelo Palmeiras. Jogou no Palmeiras. O Gareca levou, ele estava no pacotão do Gareca, 2014. É que antes o Eguren tinha jogado também, que fez parte do processo. E no Mundial venceu o Nottingham Forest, também com o gol do Valdemar. E o Valdemar faz o gol do Mundialito também, em 81. Sim. O único gol, né? 2 decisões, 1-0, 2 gols do senhor Valdemar. Não, que tem a história de 1925, né? O Nacional teve a excursão pela Europa. É engraçado que a história do Nacional começa a ser gloriosa internacionalmente, né? Enfim, a hipocrisia aí no futebol uruguaio. É que nem o Inter, né? Que só foi conquistar um título internacional em 2006. Aí você tinha que trocar de nome. Em 1925, né, teve uma excursão notória pela Europa que o pessoal... aquela pequena pitada de clubismo, né, moderada, eles consideram que é a mais bem-sucedida de uma equipe de futebol de todos os tempos, né? Passado, presente e futuro. E é curioso que, mais ou menos no mesmo período, você tem 3 excursões bem-sucedidas, né, de clubes sul-americanos na Europa, dos 3 principais países, né? Porque o Boca também excursiona nesse período, quando inclusive surge o epíteto do La Doce, né? Porque tinha um torcedor acompanhando, então seria o 12º jogador. E o Paulistano, né? Que foi o grande clube do amadorismo aqui em São Paulo, que acaba sendo uma das origens do atual São Paulo Futebol Clube, que também passou lá pelos gramados europeus, né? Com proeminência do Friedreich, né? Que talvez tenha sido o grande nome do futebol amador no Brasil. Nesse passeio, o Nacional, que ainda era amador, passou por 9 países, foram 6 meses, 9 países, mais de 800 mil pessoas viram o Nacional jogando, 38 jogos, 26 vitórias, só perdeu 7 jogos, 5 empates aí ainda. Essa história das excursões também é um assunto bem, bem legal, a gente falou uma excursão um pouco mais para frente, né? A gente gravou um episódio sobre o Madureira no passado, na nossa série sobre futebol carioca, a gente falou da ida do Madureira para Cuba e para a China, e até ali, né, metade do século XX ali, né, até os anos 60, 70, ainda era muito importante isso, e na época do amadorismo, que ainda não se tinha, né? O Cruzeiro de Porto Alegre ganha do Real Madrid no Bernabéu, tem histórias fascinantes nesse pitorescas, né? O próprio Fita Azul, né, que era um título simbólico, né, que os clubes ganhavam quando
iam para essas excursões e voltavam invictos, né? Então, a Portuguesa de Desportos aqui em São Paulo tem muito orgulho disso. O Galo, né, coloca até no hino, né, o campeão do gelo, porque foi jogar lá nos países nórdicos, enfim. É um período muito gostoso do futebol, assim, tem muita épica nisso, né? Eu escutava o hino do Galo e eu ficava assim, campeão do gelo, o Galo jogava hóquei, eu achava por um tempo, até entender essa história aí da excursão, eu confesso que eu caí no conto. Aí, aqui a gente estava falando em 87 do gol do senhor Valdemar, em 88 ganhou do Nils, e teve o gol do El Pinóquio Vargas, né? Outro grande alcunha, né? De novo com o De Leon voltando aí, depois de jogar no Grêmio, meteu um sonoro 3-0 no Nils em Montevidéu, mesmo tendo perdido por 1-0 o primeiro jogo. E foi trimundial. E aí eu lembro, é mais uma daquelas, né? Aquele momento em que se dá uma pequena torcida na estatística para bater no peito e dizer que o pioneiro, é o primeiro trimundial invicto, né? O primeiro que foi a 3 finais e ganhou 3 finais. Já ganhou do PSV em 88, né? Até na época que o PSV contrataria o Romário. E é o primeiro Coman, né? Como grande jogador. Não, em 88 a Holanda, né? Campeã da Euro. O futebol holandês, talvez num dos maiores ápices. É porque a Holanda também tem muitos ápices, né? Mas e baixos também, né? É um eletrocardiograma. Sim, a montanha-russa devia se chamar montanha holandesa. E aí... Por favor, Gustavo. Não, termina aí, eu vou puxar outra coisa. Não, eu ia falar de que teve grandes nomes brasileiros, né? Manga, jogou no Nacional, Domingos da Guia. Isso, e acabou que a gente não falou dos grandes nomes do Peñarol, né? O Peñarol vai ter de nomes brasileiros o Jair, que a gente comentou, o cara do carro lá que não seguiu o protocolo social ali, ignorou todos os protocolos, e teve o Mário Pitoni também. E o Leônidas. E o Leônidas, exatamente. Leônidas no começo ali, vai do Bom Sucesso para o Peñarol. E aí eu aproveito um momento de clubismo aqui, que o clube que meu pai torce lá na fronteira, que é o 14 de julho, inclusive primeiro rubro-negro do Brasil, tá licenciado atualmente, mas como clube de futebol, em 1902 foi o primeiro a usar vermelho e preto, e eles vendeu um jogador pro Peñarol nos anos 30, o Barradas, que fez muito sucesso lá também. Inclusive, o apelido do clube é Leão da Fronteira, porque conseguiu empatar com o Peñarol ali na década de 10, então na região ficou conhecido com esse nome. E mais recentes, a gente vai ter no Peñarol o Chilaver, o Ceboia Rodrigues, e por que não o zagueiro Bressan também, né? O Nacional... Bonito, o zagueiro Bressan bonito. O Nacional vai ter... também, Diogo, que era da base do São Paulo, surgiu junto com o Oscar, também meteu o clube na justiça, pintou por lá. O Diogo que jogou no Santos, o cabelo da Portuguesa? Não, o Diogo que jogou no Goiás também, era um lateral esquerdo, jogou aquele Mundial Sub-20 em 2009. Não foi muito adiante. Esse aí me pegou. Me pegou. E o Nacional teve grandes nomes brasileiros, o Manga e o Domingos da Guia. Mais recentes, o time teve Louco Abreu, Álvaro Recoba, o Nicolás Lodeiro, que jogou no Botafogo, depois no Corinthians, hoje está na MLS, e o Soares, Luizito Soares, aí, um dos grandes nomes. E Milton Samba Cruz também passou por lá. O apelido do Milton Cruz era Samba, quando ele jogou no No total, são 545 partidas contabilizadas, o Peñarol tem mais vitórias, são 192 contra 177 do Nacional. Mas a polêmica do decanato, né? Porque o Nacional faz a conta a partir de 1913. Exatamente, não contando esses jogos da CURC aí, da Central Uruguayan Railroad, o Nacional está na frente e, além disso, tem 176 empates. A maior sequência invicta é a do Nacional, com 16 jogos entre 71 e 74, e entre 39 e 43 chegou a ter 10 vitórias consecutivas. A maior goleada também é do Nacional, 6-0 em 41, e o Peñarol fez um 5-0 em 53 e em 2014, mas nunca chegou a completar o 6-0. Fez um 7-3 em 1911. Essa goleada de 2014
no jogo seguinte, né, os torcedores do Nacional levaram vários cartelitos assim, né, com 6-0, mas a piada é que tipo, ninguém estava vivo naquela época, ninguém viu esse jogo, né? Então o 5-0 é muito mais marcante para os torcedores mais jovens. Mas tem que devolver o 6-0, né? Tem essa história de goleada. Goleada tem que ser igual. Se não devolver, o Botafogo e Flamengo. Exatamente. A história é formadora do Flamengo do Zico. Tem uma história do Flamengo que meteu 5-0 nesse intervalo aí, e a torcida já estava assim, mais um, porque precisava. Tinha que ser 6. O 6 se fosse 7, não ia ser tão bom. Tinha que ser 6 para devolver na mesma moeda. E como é que tá a situação do futebol uruguaio hoje em dia, Matias? O que você vê do futebol uruguaio, além dessa questão da perda de dinheiro por causa da pandemia e tal? A gente tem um predomínio muito se ferrando nesse novo formato da Libertadores. A gente tem visto uma diminuição do protagonismo no cenário sul-americano aí dos times uruguaios, né? Você pode ver até nos últimos torneios, né, que você teve também aí durante a pandemia, né, se alguns dos clubes medianos, como já estavam sendo chamados, foram rebaixados, você teve a boa surpresa, né, do Rentistas, do Liverpool, enfim, e é mais recente agora o Plaza Colônia, né, que se tornou foi o terceiro título curto, né, de um clube do interior, porque cabe lembrar que no Uruguai, o Apertura e o Clausura, eles não têm peso de título como tinham na Argentina, é mais um título de turno, né, que você se classifica para semifinal, daí é complicado, daí tem que fazer um parênteses para explicar o regulamento da Associação Uruguaia de Futebol, né, que se consolidou aí nas últimas décadas, né. Você tem os torneios curtos, o campeão de cada um vai para a semifinal, para enfrentar na final o líder da tabela anual, que é a somatória dos torneios. Só que durante muito tempo só tinham os torneios curtos, não tinha um outro torneio para. Então, invariavelmente, o campeão de alguns dos torneios era o líder da tabela anual. Então, a semifinal podia ser uma final antecipada se o campeão fosse o líder da tabela anual. Aí, com a introdução do torneio intermédio, que daí tem uma divisão por grupos e o vencedor de cada grupo faz uma final, aí deu uma graça maior, né? Porque você consegue ter o campeão, o líder da tabela anual, sendo um clube diferente dos clubes campeões. Mas mesmo assim, é muito difícil para o torcedor de fora, né, para isso ser vendável para outros países. O Campeonato Uruguaio já não tem nenhum grande chamariz, né, além de ser um torneio tradicional, enfim, mas não é um torneio vendável para fora. Se você ainda cria um regulamento difícil, é mais complicado você vender o torneio e criar uma receita extra que poderia ser, né, a veiculação da Liga Uruguaia para outros países. É um absurdo. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente está do lado do Uruguai e vê um clássico entre Peñarol e Nacional a cada, sei lá, 2, 3 anos, porque conseguem comprar ali de última hora e passar, né? Sei lá, eu acompanho o futebol uruguaio com mais afinco desde o começo dos anos 2000 e eu vi 5, 6 clássicos sendo transmitidos pela televisão brasileira. Sempre tive que caçar link, enfim, esse tipo de coisa que a internet facilitou um pouco, mas que os clubes não conseguem capitalizar em cima, né? Não tem um pacote do Campeonato Uruguaio sendo anunciado para fora do país, e daí tem uma questão muito delicada também com a detentora dos direitos de transmissão, que é a Tenfield, que é ligada a um empresário de jogadores, que é o Paco Casal, que é um cara que já conseguiu paralisar o Campeonato Uruguaio numa greve em 1992, e além dele tem outros agentes, né? Aqui no Brasil acho que ficou mais conhecido o Juan Figuer, né? Que tinha muito usava muito clubes de laranja, né? O próprio Rentistas, né? Que disputou a Libertadores esse ano, mas também o Deportes Maldonado, enfim. Agora tem o Montevideo City, né? Também, que é ligado ao City Group, que mudou de nome, né? Porque era o Torque, agora é Montevideo City Torque,
e que está ameaçando aí também os clubes mais tradicionais, né? Porque era um clube relativamente novo e que foi incorporado ali ao pool, né, dos Emirados Árabes, e nem teve que trocar de cores porque o clube já era celeste, não sei até se foi ajudou, né, a essa aquisição, mas é um clube que no primeiro ano, que na primeira divisão já caiu, mas agora que retornou, chegou a brigar pelo título. Não foi até adiante, classificou para a Sul-Americana, não para Libertadores, até porque, por conta da pandemia, né? E daí tem que tirar o chapéu para a Associação Uruguai de Futebol, porque o campeonato lá, se dava qualquer caso em algum elenco, o campeonato paralisava, né? Então, foi o campeonato que durou mais tempo, né? Então, teve até aquela situação bizarra que na pré-Libertadores. Sim. O cara podia escolher, né? O clube podia escolher se ele ia disputar a primeira fase ou a segunda fase da pré-Libertadores, dependendo da classificação no momento, né? Então, o próprio Liverpool se deu mal nisso, porque se ele não tivesse escolhido jogar para a Libertadores, ele poderia ter ido para a fase de grupos, que acabou não acontecendo. Então, foi bizarro, né? O que aconteceu com a pandemia, né, e mostra a fragilidade do torneio, né, porque os clubes já têm muita dificuldade, né, de sobreviver só com os direitos de transmissão. Entra ali uma grana a mais de bilheteria da associação, mas é muito pequeno também. Então você tem aí o Peñarol e o Nacional como esses gigantes adormecidos, mas que não tem mais para onde crescer, até por conta de estar ali incrustado entre dois mercados grandes que são bastante predatórios, né? O De Arrascaeta, no passado, o caminho natural seria ele sair do Defensor, ir para Peñarol e para Nacional, muito provavelmente ir para a Europa, nem passar pelo futebol brasileiro. Hoje, para ele, é mais interessante essa ponte de vir para o Brasil e tentar alçar voos maiores, né? Então, claro, muitas das vezes eles preferem ir para a Argentina até por uma assimilação maior, né? Porque Montevidéu e Buenos Aires são cidades relativamente muito parecidas, né? Tem o próprio sotaque é bastante parecido, né? Tem pequenas diferenças ali, algumas particularidades, mas estão a 3 horas de distância, né? Então tem um intercâmbio muito forte. Muitos uruguaios foram para Buenos Aires justamente na época da ditadura, né? Criou-se até laços de amizade, né? Hoje, por exemplo, tem uma amizade fortíssima entre o Estudiantes de La Plata e o Peñarol por conta desse período, né? E não só, tem outras amizades entre enteadas dos dois lados do Prata, mas é uma situação que não tem muito para onde ir, assim. O futebol uruguaio, acho que bateu o limite ali nos anos 80, e com a nova ordem mundial, né? Com a globalização, enfim, ficou pelo caminho, não tem mais como competir com o capital internacional, enfim. Então, o Peñarol ter chegado à semifinal da Sul-Americana é um feito, inclusive sendo o único não brasileiro nessa instância, assim como o Barcelona de Guayaquil na Libertadores, né? Mas daí por exemplo, vai pegar o Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense é favorito contra o Peñarol hoje. Não, em 2018 passou o carro. Passou o carro. Então, tipo, isso há 10 anos atrás, não falo nem há 20, há 10 anos atrás era impensável. Sim. O Atlético Paranaense ia jogar com o Peñarol se borrando. Se borrando, mas hoje não. Hoje o Atlético Paranaense, mesmo um clube médio no Brasil, todo respeito aí aos torcedores do Furacão, mas é um clube tradicionalmente ali no pelotão, no segundo, terceiro pelotão do futebol brasileiro, ele é franco favorito contra um clube, o maior clube do país vizinho, um dos dois maiores, enfim. Então é uma situação irreversível, né? E inclusive houve, né, uma preocupação dos jogadores dessa geração de 2010, 2011, nos contratos assinados pela Associação Uruguaia, principalmente por conta da seleção, de parte desse dinheiro ir para os clubes, né? Porque são eles os grandes formadores, são eles que estão precisando desse dinheiro para o futebol se desenvolver. O próprio Oscar Tabares, tem um projeto, né?
Ele pensou a seleção a partir dos clubes, né? Porque a trajetória dele como treinador e jogador começou nos clubes ticos, então ele conhecia bem, né? O Liverpool, o Montevideo Wanderers, enfim. Ele teve grandes momentos no Peñarol também, o próprio título de 87 lá contra o América de Cali, ele era o treinador, mas é um cara que estava preocupado de organizar as categorias de base, tanto dos clubes quanto da seleção, e aproveitar justamente essa facilidade que tinha no começo do século passado para treinar esses jogadores. Então, as seleções de base do Uruguai, já que todos os atletas praticamente moravam em Montevideo, eles tinham muita facilidade de treinar juntos. Então, o Uruguai começou a ir muito bem nos torneios de base por conta disso, porque tinha um entrosamento natural, ao contrário aqui do Brasil, que tem moleque que sai de clube em Porto Alegre a Salvador. É muito difícil, e isso porque vai todo mundo treinar em Teresópolis, que está meio ali no meio do caminho para todo mundo. Então, o Maestro Tabárez se aproveitou dessa facilidade logística que tem ali dos clubes da capital uruguaia para formar ali os jogadores. Então, muitos deles, quando chegavam na seleção adulta, já se conheciam de muito tempo, né? E daí tinha toda a questão também dos códigos, né? De uma mudança de conduta, porque o Uruguai, durante muito tempo, ficou conhecido pelo antijogo, né? Toda essa questão, né? Os torcedores do Flamengo devem lembrar da semifinal da Mercosul de 99, né? Que o Peñarol acaba perdendo, aí os caras varrem o plantel do Flamengo ali no Centenário, enfim. Isso é uma coisa que está mudando muito por conta desse pensamento do Tabárez, né? E que é um cara fantástico, assim, acho que fora de série. Um caso único no futebol mundial. Sim. Um cara que tem ficado tanto tempo no comando de uma seleção tradicional e ter mudado a estrutura, né? Ele encontrou uma terra arrasada e ele conseguiu classificar o Uruguai para 4 mundiais seguidos, algo que nunca tinha acontecido. É muito assunto que a gente tem para falar. A gente ficou falando aqui mais de 1 hora e falamos basicamente do futebol de clubes, mas tem muito assunto para falar. A gente até esbarrou na seleção, mas tem muito assunto para falar também. Mas a gente vai eventualmente abordar isso. Só fazendo uma errata, 3 mundiais seguidos, né? Ainda falta o de 2022. Irá ao quarto. Mas mesmo os 3 seguidos já é um marco. Também não tinha ocorrido. E aí, assim, a gente vai chegando ao final desse episódio especialíssimo que está dando início a essa nova fase da nossa série Rivalidades. A gente já está preparando outros programas que virão em sequência. A gente queria agradecer demais, Matias, a sua presença. A gente é muito fã dos conteúdos que vocês fazem lá na Central 3. A gente sempre fala que a gente tem 2 grandes influências principais, que são o Fronteiras Invisíveis do Futebol e o Meu Time de Botão. A gente já trouxe o Yamin e agora traz você. Falta trazer o Felipe e o Paulo agora para a gente fechar aí esse álbum de Firuguins, fechar o quarteto. E, divulga aí seus trabalhos, o que você está fazendo, o que você tem para divulgar aí, fica à vontade, o palco é seu. Não, felizmente, atualmente eu vivo de podcast, eu sou uma exceção aí no meio, né? Mas estou com a Central 3 efetivamente desde 2015, podendo produzir muito, né? Então agradeço a produtora, né, que acreditou no meu trabalho. Comecei lá atrás com o Som das Torcidas e daí foi conseguindo desenvolver coisas próprias também, né, autorais, e sempre tratando, né, dessas intersecções do futebol com história, política, cultura, né, temas que me interessam bastante. Então, tô lá na Central 3, né, para quem não conhece, central3 com numeral.com.br. A gente também está em todos os agregadores de podcasts conhecidos, assim, e eu não participo de todos, evidentemente. A gente está hoje com mais de 20 produtos no ar, no nosso catálogo, e, enfim, claro, para o público de vocês, a gente começou muito futebolístico, então tem muita coisa de futebol, mas também tem diversos outros podcasts, então acho muito difícil que uma pessoa entre lá no nosso site e não descubra pelo menos um podcast que ela vai se interessar, porque a gente tem sempre tentado ampliar, né, os temas, o foco, as vozes, né? Então, fica o convite aí para quem não conhece, acessar lá o site para dar uma navegada, procurar alguma coisa do seu interesse, e daí assina o feed, né, no seu agregador de preferência,
ou pode escutar mesmo pelo site, que estão todos os arquivos disponíveis, né? Principalmente os mais antigos. Então fica aí o convite para quem quiser conhecer mais. Chico, seu destaque final. Meu destaque final aqui nesse momento, queria primeiro agradecer ao Matias, né? Fazer também oferecer esse abraço virtual aqui. Cara, de verdade, o Gustavo falou, mas eu faço questão de reiterar o quanto que a gente admira, o quanto que a gente se inspira na Central 3 de uma forma geral e de forma pontual também nos podcasts. Vários momentos a gente vai fazer pesquisa sobre algum assunto que a gente vai abordar e uma das primeiras coisas que a gente pesquisa é tem algum episódio da Central 3 que aborde alguma coisa parecida com isso, que com certeza vai ter coisa para a gente aprender ali, com certeza vai ter história para a gente trazer à tona aqui também. Uma inspiração muito grande, muito legal ter você aqui. Porra, é uma aula, assim, porque, infelizmente, o horário, assim, é o tempo que a gente tem, mais ou menos de 1 hora, é o limite que a gente bota pra gente. Porque se deixasse, cara, se a gente não se cobrar, a gente ia ter 6 horas da manhã fácil. Isso aí foi um debate, é um debate ainda muito forte aqui nos bastidores da Central 3. Eu tô do lado oposto. Mas aí, meu destaque final, voltando aqui ao assunto do episódio Peñarol Nacional, o que seria de um grande clássico se não fosse o clubismo, uma pérola, uma pepita de ouro de clubismo, né? Um diamante intocado de clubismo que aconteceu há coisa de 1 mês, que um sorteio... Obrigado a quem botou essas bolinhas no freezer para pegar bolinha gelada e sair esse jogo ali no sorteio da Sula, que foi Peñarol e Nacional, tivemos nas oitavas da Sul-Americana. E aí o que rolou foi o seguinte: no dia 4 de julho, teve um jogo no Estádio Nacional, o Gran Parque Central, como o Matias falou lá no começo. O Matias chegou a comentar no começo essa história, e aí só para explicar o que foi. O Peñarol foi jogar no Gran Parque Nacional depois de décadas, né? E o Nacional ofereceu uma placa amistosa, né? Um negocinho legal ali para os rivais, né? Uma cortesia, né? Um afago, dizendo comemorativa pelos 38 clássicos jogados ali no Gran Parque Central. Só que essa conta de 38 jogos exclui os jogos anteriores a 1913, que eram os jogos da CURC, né? E sem esses jogos, né, você teria que desconsiderar tudo que é o Peñarol antes de 1913. E aí é aquilo que a gente debateu, que nos números o Nacional seria maior se tirasse isso. E aí, tá bom. O Peñarol, tá bom. Deixa com a gente. E aí não pode deixar. Quando foi jogar o jogo no Campeão del Siglo, o Peñarol jogou com a camisa especial, que não é nem camisa, né, abandonaram esse modelo clássico listrado, botaram a camisa que é predominantemente preta, com as listras amarelas só de um lado, que era a camisa da CURC. E aí o que aconteceu? Né, aqui se faz, aqui se paga. O Peñarol venceu o jogo por 2-1 no Gran Parque Central e se classificou. O Nacional venceu por 1-0 a volta, mas o gol fora de casa, que vale era 2, na vizinhança. Né? O gol fora de casa vale 2. Então o Peñarol ganhou por 4-1, né, na verdade. E aí o clubismo venceu. O Peñarol devolveu dentro de campo 2 vezes, né? Devolveu com a provocação e devolveu com a classificação. Queria aproveitar esse momento aqui que a gente está com pico de assistir. Telespectadores aqui na live, falar assistente. Telespectadores aqui na live, a gente está com mais ou menos 10 pessoas aqui, então quem não segue a gente, 8 bilhões de pessoas estão assistindo nesse momento. Segue a gente aqui na Twitch, que dá uma moral imensa. A gente está aqui com o nosso projeto aqui de aceleração de esportes aqui na Twitch, então todo mundo que seguir a gente, sério, faz uma diferença enorme, cada seguidor conta. Para quem estiver ouvindo no feed, a gente grava direto também, toda a gravação de podcast a gente está fazendo aqui ao vivo na Twitch e depois sobe no feed os programas. A gente tem, além disso, outras lives que a gente está fazendo agora com os momentos decisivos dos torneios eliminatórios, como a Libertadores e a Copa do Brasil. A gente está tendo várias lives agora. Essa semana, especificamente, vamos falar bastante de Copa do Brasil. Além disso, estamos fazendo toda semana uma live específica falando sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. E sábado a gente ainda joga um jogo aqui. Esse sábado agora teremos um convidado especialíssimo, que a gente está esperando só chegar o fax da Rússia
para anunciar. E é isso, segue a gente nas redes sociais para ficar atento sempre quando a gente for anunciar as lives de gravação do podcast. A gente sempre vai tentar entrar segunda noite e sábado no final de tarde, mas outras lives a gente vai anunciar os horários nas redes sociais. Estamos como Armário da Bola em tudo quanto é lugar. A gente agradece de novo ao Matias, agradece quem assistiu a gente na live, quem ouve a gente no feed, e um grande abraço. Até a próxima.